Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. O capítulo é o de número 5. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 21. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. É um texto bastante conhecido, mas tenho certeza que o Senhor estará falando conosco. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Versículo de número 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ela estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Jesus, ele operou muitos milagres enquanto ele esteve aqui na terra. O próprio João vai dizer que se existissem todos os livros, se pudesse ajuntar todos os livros deste mundo, não seria suficiente para descrever, para narrar, para falar acerca de todos os milagres que Jesus fez. Imagine só 3 anos e meio de ministérios, e ainda se você pegasse todos os livros da terra, não seria suficiente para descrever a quantidade de milagres que Jesus havia realizado. Mas João vai dizer, encerrando o seu evangelho para a igreja, João vai dizer que os que estão escritos, os que foram relatados, foram suficientes para que a gente pudesse acreditar, para que a gente pudesse crer que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então eu fico imaginando que a gente tem 4 evangelhos, e nesses 4 evangelhos a gente vai ver muitos milagres que Jesus realizou. Não sei se você já parou para pensar, mas milagre não tem explicação. Não sei se você já parou para pensar, mas quando a gente fala de milagre, a gente fala de algo que a gente vê, de algo que a gente presencia, mas que a gente não sabe explicar como aconteceu. Por exemplo, você já parou para pensar como que Jesus, ele pegou a água e transformou em vinho? Perceba que Jesus, ele pega algo líquido, algo que eu e você conhece, algo incolor, e ele transforma no melhor vinho.
Ciência nenhuma consegue explicar isso. Homem nenhum consegue explicar este fato. É um milagre. Outro acontecimento é quando Jesus, ele manda os seus discípulos jogarem a rede do outro lado, porque pescaram a noite inteira e nada pegaram. Eu gosto de pescar. Pelo menos sempre quando eu vou, eu pego pelo menos um peixe, eu pego. Mas imagine só, os discípulos trabalharam a noite toda e nada eles apanharam. Eles eram pescadores profissionais. Aí vem Jesus e fala assim: joga do outro lado. Quem pesca sabe que o peixe está em todo lugar. Mas Jesus estava operando um milagre que não havia explicação. Jogaram a rede do outro lugar. A Bíblia diz que a quantidade de peixes foi tão grande que eles precisaram chamar outros barquinhos para ajudar, porque aquele barco estava quase naufragar com o peso daqueles peixes. Milagre não se explica. Milagre acontece, milagre se vê, milagre se vive. Aleluia. Então Jesus vai operando muitos e muitos milagres no decorrer do seu ministério. Existe um escritor, eu não vou me lembrar o nome, mas ele vai dizer que para um milagre acontecer, precisa existir a fé de 3 indivíduos. Pelo menos 3 indivíduos têm que ter o ato de fé para que o milagre aconteça. O primeiro ato de fé é naquele que está fazendo o milagre. É aquele que está ministrando o milagre, uma cura, uma libertação. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, ele olhava para muitas pessoas e fazia o milagre, a fé dele. A segunda fé de um indivíduo que precisa acontecer para que o milagre aconteça é a fé daquele que precisa do milagre. É da fé daquele que precisa a cura. É por isso que muitas vezes quando Jesus curava alguém, quando Jesus libertava alguém, Jesus sempre falava: vai, a tua fé te salvou. O terceiro ato de fé que precisa ter para que o milagre aconteça é a fé de alguma pessoa, de um colega, de um amigo, de um irmão seu. Quer um exemplo? O paralítico levado pelos seus 4 amigos. A Bíblia diz que Jesus viu a fé dos amigos daquele paralítico, perdoou os pecados daquele homem, curou a sua vida e ele foi restaurado. Então precisa sempre haver um ato de fé de alguém. Se não houver fé, não tem milagre. Se não houver confiança que Deus pode fazer, Deus nada vai realizar. É por isso que a Bíblia é muito clara em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você tirar um sorriso de Deus. Se você não agrada, você não tira um sorriso. Então, para que uma fé, para que um milagre aconteça, você precisa ter fé em Jesus. E é interessante porque quando Jesus operava os seus milagres, a gente vai ver que Jesus, ele foi até algumas pessoas para realizar o milagre. Mas eu andei pesquisando e a maior parte dos milagres que Jesus fez não foi aonde ele foi até quem precisava, mas quando a pessoa que estava enferma precisava de um milagre. A gente tem alguns exemplos aonde Jesus vai até alguém para realizar uma cura, para realizar um milagre. Por exemplo, aquele homem que estava paralítico no tanque de Betesda. Ele não conseguia sair daquele lugar, então Jesus foi até ele. É um exemplo. Mas outras e outras pessoas conseguiram o seu milagre porque foram até a pessoa de Jesus Cristo. E o texto que nós lemos, um texto bastante conhecido, vai nos relatar acerca de 2 milagres. Milagres esses que as pessoas precisaram ir até a presença do Senhor Jesus. Mas o que encanta meu coração é que esses 2 milagres que vão acontecer aqui, vão acontecer com 2 pessoas totalmente distintas. Uma delas tem nome.
uma delas o nome aparece. Uma dessas pessoas, o nome dela é lembrado, mas a outra pessoa a gente nem sequer sabe o nome, nem sequer o nome da sua família. Mas ela recebeu o seu milagre. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele tinha ido a Gadara e ele expulsou o demônio de um homem, que havia ali uma legião. Ele volta da sua viagem, quando ele chega na praia, tem uma multidão pertinho de Jesus. E a Bíblia vai dizer que a primeira pessoa que vai ao encontro de Jesus é um homem que se chama Jairo. E Jairo não é uma pessoa comum, não. Jairo não é um cidadão comum. Jairo é um homem respeitado na sua sociedade. A Bíblia vai dizer que Jairo, ele era chefe da sinagoga. Em outras palavras, é como se Jairo fosse um homem, por exemplo, um vereador da cidade, um prefeito. Todo mundo conhece, todo mundo respeita. Ele é uma autoridade aonde ele vai. Ele é uma autoridade aonde ele está. A Bíblia diz que ele era chefe da sinagoga. E os chefes da sinagoga, eles cuidavam de tudo que envolvia a sinagoga. Era o responsável por organizar o culto. Era o responsável por ler toda a lei. Era um homem que chegava ali e as pessoas reverenciavam ele. E este homem Jairo, ele estava precisando de uma ajuda. Este homem Jairo estava precisando de uma solução para o teu problema. Mas não era bem com ele. Era com a sua filha. Ela tinha aproximadamente 12 anos de idade. E se tem uma coisa, irmãos, que alguém é apegado, é o pai com o filho e a mãe com o filho, não é verdade? Quando o filho fica doente, meu Deus do céu, vai logo para o hospital, menino, vamos lá para o hospital, toma esse remédio aqui, dipirona, xarope, não é? Os pais se preocupam muito com os filhos. Não pode dar uma febrezinha, às vezes machuca o dedo jogando bola, já quer, né? Não, vamos para o hospital. Geralmente os pais têm esse cuidado, esse apego com o filho. Imagine só, aquela menina tinha 12 anos de idade. Mas a Bíblia vai dizer que ela não tinha uma febre comum. Não. Ela não tinha uma enfermidade que a gente tem dia a dia no decorrer do ano. Não. A Bíblia diz que ela estava moribunda. Em outras palavras, ela estava morrendo. A Bíblia não diz qual era a sua enfermidade. A Bíblia não diz qual era a doença que aquela menina possuía. A Bíblia só diz que ela estava quase à morte. E Jairo se desespera e ele fica sabendo que Jesus estava próximo aonde ele morava. E a Bíblia diz que Jairo vai ao encontro de Jesus. E a primeira coisa que Jairo faz diante da pessoa de Jesus, a Bíblia vai dizer, Jairo era um homem de autoridade, Jairo era chefe, Jairo era respeitado, mas a primeira coisa que Jairo faz diante de Jesus, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus e roga a ele para que vá em sua casa curar a sua filha. Eu não sei se neste dia de hoje você já se prostrou diante do Senhor, mas se você ainda não adorou, se você ainda não levantou a sua mão, esta é a oportunidade de você prostrar a Ele, de você render glórias a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Porque o que Jairo está demonstrando aqui para Jesus, e diante de toda a multidão, Jairo está dizendo: eu sou um homem de autoridade, mas o Senhor é maior do que eu. Eu sou um homem respeitado, mas eu sei que o Senhor é muito mais respeitado do que eu. Então eu me prostro aos seus pés e rogo: Jesus, por favor, vá em minha casa. E muitas vezes nós precisamos dizer, muitas vezes nós temos dificuldade, muitas vezes, de dar glória a Deus. Nós muitas vezes temos dificuldade de render graças ao Senhor Jesus. Aí Jesus foi, levou a cruz, viveu nossa vida,
para morrer a morte que nós merecíamos ter. E muitas vezes existem aqueles que não querem se prostrar aos pés de Jesus, mas aqueles que o adoram, aqueles que olham para Jesus e dizem: o Senhor é o meu Deus, o Senhor se agrada desses, porque Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jairo se prostra aos pés de Jesus e ele roga: Senhor, venha em minha casa. Senhor, vá em minha casa, porque a minha filha está quase morrendo. E eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu sei que o Senhor pode ajudar ela. Eu sei que o Senhor pode socorrer ela. E a Bíblia diz que Jesus seguia Jairo até a sua casa. E aqui vai entrar outra personagem. Você conhece a história, eu sei, mas paciência. A Bíblia vai dizer que havia uma certa mulher. E a Bíblia conta a história dessa mulher. Aquela mulher, irmãos, a Bíblia não vai revelar a sua idade, mas a Bíblia vai dizer que ela padecia de um fluxo de sangue por 12 anos. Não é 12 dias, não é 12 semanas, não é 12 meses, por 12 anos. Aquela mulher padecia de um fluxo de forma ininterrupta. É claro que todas as mulheres têm os seus costumes ali, mas aquela mulher tinha o seu costume de forma ininterrupta por 12 anos. Imagine só como que ela não estava debilitada. Imagine só como que não estava a saúde dela, porque a gente não está falando do século nosso. A gente tem um bom SUS, acredito que é um bom SUS aqui em Lençóis. Nós temos bons médicos, nós temos uma tecnologia avançada, mas naquela época não era bem assim não. E aquela mulher sofria tanto que ela pegou tudo que ela tinha. Não sei se era uma mulher rica, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ela pegou tudo quanto tinha e padeceu com muitos médicos. E cá entre nós, irmãos, quando alguém da nossa família está enfermo, se a gente tem dinheiro, a gente vai pagar. Ah, mas custa X mil. Se você tem, você vai dar, porque você quer ver o seu ente querido muito bem. Você vai querer ver ali o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, sarado, com saúde. Era isso que aquela mulher pensou: eu vou pagar e eu vou alcançar o meu milagre. Eu vou pagar e a minha vida vai ser restaurada. Era isso que ela pensava. Mas é a realidade dela disse o contrário. Porque a Bíblia vai dizer que ela padeceu tanto com os médicos, deu tudo quanto tinha, de vez de melhorar, ela foi a pior. Irmão, e uma coisa que a gente não gosta é você passar no médico e ele não resolveu o teu problema. Ainda mais pagando. Ah não, aí não dá. Já pensou, você vai lá, faz uma cirurgia e não fica bom? Mas eu paguei, não é? Quando a gente vai comer num restaurante, a gente está pagando. Quando a gente está pagando, a gente fala o quê? Eu quero comer uma comida boa. É assim. E com a medicina não é diferente. Mas aquela mulher, a Bíblia diz que ela não teve proveito nenhum do seu investimento com os médicos. Levou tudo a pior. Ela está sem dinheiro. A sua saúde está fragilizada. E o pior, na sociedade, ela é rejeitada. Sabe por quê? Porque a lei dizia que quando uma mulher estava no seu costume feminino normal, ela era considerada imunda. Ninguém podia tocar nela. Se ela se assentasse na cama e alguém se assentasse depois, a pessoa era considerada imunda. Só que ela não estava no seu costume normal. Ela já estava há 12 anos assim. E a lei dizia que se passasse os dias do seu costume e a mulher continuasse ainda a ter o fluxo de sangue, ela era considerada imunda por todos aqueles dias. Irmão,
E se tem um povo que levava a lei à risca, era o povo judeu. Se tem um povo que levava a lei até acima do que ela dizia, era o povo judeu. Aí olhavam para aquela mulher e diziam: você está imunda. E sabe o que faziam? Excluía aquela mulher da sociedade, porque se ela tocar em alguém, a pessoa fica imunda. Ela estava enferma, ela estava sem dinheiro, e ela estava excluída, rejeitada, isolada da sociedade. A sua vida estava acabada, a sua vida não tinha mais solução. Mas a Bíblia diz que esta mulher, ela ouviu falar de Jesus. E quando a gente ouve falar de Jesus, a nossa vida tem que ser transformada. Quando a gente ouve falar de Jesus, a nossa vida é mudada por completo. Talvez muitas pessoas andam fraco na fé, porque está faltando ouvir Jesus. Às vezes passa o dia inteiro vendo outras coisas, ouvindo outras coisas. Às vezes a gente passa o ano inteiro ouvindo notícia ruim, porque alguém morreu, porque matou não sei quem, porque teve um acidente, porque teve um ataque terrorista. Só coisa ruim. Mas quando a gente ouve de Jesus, a gente tem força espiritual para continuar a nossa vida. Quando a gente ouve Jesus, a gente ouve Ele dizer: tem de bom ânimo, eu estou contigo, não temas. Quando a gente ouve Jesus, a gente ouve Ele dizer: paz seja com você, paz seja contigo. Quando a gente ouve Jesus, Ele diz: fica tranquilo, a tua fé te salvou. Quando a gente ouve Jesus, a gente ouve Ele dizendo para nós: não se turbe o teu coração, creia em mim, creia também em Deus. Quando a gente ouve Jesus, a gente ouve Ele dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando a gente ouve Jesus, a nossa vida tem alegria e paz no coração. O problema é que muitas vezes a gente não vive o milagre, porque muitas vezes a gente não ouve Jesus. Muitas vezes ouvimos os nossos problemas. Muitas vezes damos ouvidos aos nossos acusadores. Você lembra quando o paralítico de Betesda foi curado? Que ele levou a cama? Falaram o que para ele? Você não pode levar a cama não, rapaz. Você está louco? Hoje é sábado. Não te é lícito levar a cama. Aí aquele homem olhou para aqueles acusadores e disse assim: o quê? Eu não vou dar ouvido a palavras suas não. O homem que me curou me disse, eu ouvi, que eu posso levar a cama, então eu vou viver do meu milagre. Precisamos ouvir mais de Jesus. Quando a gente ouve Jesus, a gente se enche de alegria. A Bíblia diz que ela ouve falar de Jesus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando ela ouve acerca de Jesus, eu tenho certeza que ela ouviu assim: olha, tem um homem aí que opera milagres, tem um homem aí que cura, tem um homem aí que pega 5 pães, pega 2 peixinhos e alimenta mais de 5.000 homens, com mulheres e crianças. Tem um homem aí que eu ouvi falar que ele andou por cima das águas. Tem um homem aí que ressuscitou um homem que estava 4 dias na sepultura. Eu acho que ele pode mudar a tua vida, mulher. Eu acho que ele tem solução para o teu problema. Eu imagino que ela ouviu isso. Ela ouviu falar de Jesus. Você conhece a história. A Bíblia diz que aquela mulher ouve falar de Jesus. E a gente já volta para Jairo. Ela ouve falar de Jesus. Ela vai por entre a multidão e ela toca na orla da veste de Jesus. Agora é interessante. Por que tocar na veste de Jesus? Por que tocar na orla de Jesus? Eu me fiz essa pergunta. O texto responde:
Aquela mulher decide tocar na orla de Jesus, porque quando ela ouve acerca dele, ela diz consigo: se eu tocar na sua orla ou na sua veste, eu ficarei curada da minha enfermidade. Mas por quê? Mas por quê que aquela mulher disse isso consigo? É muito simples. Aquela mulher, ela era considerada imunda. E ela sabia que se ela fosse até Jesus, falar assim: Senhor, estou aqui, iam expulsar ela. Ela sabia que se ela fosse lá e se mostrasse até Jesus, iriam fazer assim para ela: vai para lá, que você não pode estar aqui não, vai lá, sua imunda. Falariam isso para ela. Ela sabia que ela não podia ter um contato frente a frente com Jesus, igual Jairo teve, porque Jairo tinha acesso, Jairo era importante, Jairo era reconhecido, então a multidão abria para ele chegar até Jesus e se prostrar no pé dele, mas a mulher não tinha esse acesso. A mulher estava considerada como imunda. Ela nem podia nem sequer tocar em Jesus e suplicar o teu milagre. Então ela pensou: peraí, eu preciso dar um jeito aqui. Peraí, eu não posso ir lá, não posso tocar em Jesus, não posso. Mas e se eu tocar nas suas vestes? E se eu ao menos conseguir tocar nas vestes dele, eu posso ser curado da minha enfermidade. Em outras palavras, aquela mulher está encontrando uma solução para o teu problema. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. As pessoas que têm diabetes, elas têm que evitar ao máximo comer algo com açúcar, porque se comer aí é perigoso, né? Perigoso. Então o que acontece hoje? A pessoa, ela evita o máximo de comer aquela comida que tem açúcar, mas hoje em dia as coisas facilitaram. Tem aí as comidas diet, não é? As comidas light. Eu quero tomar uma coca, tem a Coca Zero. Aí você toma a Coca Zero, sente o sabor da coca, mas não tem açúcar. Você está dando um jeito para sentir o sabor daquela coca. Queria comer um sonho, mas tem muito açúcar. Deve ter até sonho que nem tem açúcar hoje em dia. Então, para tudo relacionado a diabetes, tem um jeito, tem uma solução, tem um caminho, tem uma facilidade. Então aquela mulher não está olhando para a dificuldade, aquela mulher não está olhando para o problema. Eu sou imunda, eu não posso estar lá não, se eu for lá, Jesus vai me expulsar, se eu for lá, a multidão vai me expulsar. Não, eu vou dar um jeitinho de alcançar o meu milagre, eu vou dar um jeitinho de alcançar a minha bênção. Porque muitas vezes a gente olha mais para o problema do que para a solução. Muitas vezes a gente olha mais para o mar do que o Deus que pode abrir o mar. E o Senhor está dizendo: faça um pouco mais. Mas hoje eu fiquei o dia inteiro fora, eu vou ter que ir para a igreja. Dá um jeitinho e faça um pouco mais. Mas aquela dificuldade está tão grande, Senhor, eu vou ter que orar. Ore um pouquinho mais, mas eu não consigo me ajoelhar para orar. Ore sentado, mas faça um pouco mais. Aquela mulher não está vendo a sua dificuldade, aquela mulher não está olhando para o seu problema, ela encontrou uma solução. Se eu tocar na veste dele, ele não vai ficar imundo coisa nenhuma, mas eu sei que eu vou alcançar o meu milagre. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer um pouquinho mais. Aí aquela mulher vai. Eu imagino que ela foi escondida. A Bíblia não diz, mas eu imagino que aquela mulher andou longa distância para chegar até Jesus. A Bíblia diz que ela chega por detrás do Senhor Jesus.
E a Bíblia diz, Marcos não diz, mas Mateus e Lucas diz, que quando ela toca nas vestes de Jesus, ela toca na orla, é como que se fosse a barra da vestimenta do Senhor Jesus. Em outras palavras, aquela mulher, ela veio se arrastando, ela foi por entre a multidão e tocou na orla do Senhor Jesus. Que você possa tocar em Jesus nesta noite, ao menos que você tenha que tocar na orla dele, mas toque com fé, porque Jesus está aqui para operar o milagre na tua vida. Ela toca na orla de Jesus. Jesus para, irmãos, é engraçado isso. Jesus para, olha para os seus discípulos e diz: alguém me tocou. Quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, faz isso não, Jesus. Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e você ainda pergunta: quem te tocou? Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Sabe por quê? Porque quando a gente toca com fé em Jesus, quando a gente toca com confiança no Senhor, quando a gente toca acreditando nele, o Senhor derrama bênçãos, derrama graça, derrama cura para você. Porque o segredo, irmãos, o segredo não está em tocar na orla, não é isso. O segredo está em tocar com fé. Glória a Deus. Às vezes ora, e às vezes, irmão, a oração não passa do telhado, porque está orando sem fé. Os irmãos que é do monte aí podem me dizer melhor, mas já ouvi história de irmãos dizer que ia no monte orar, e parece que a oração não subia, mas eles não iam embora não, eles continuavam orando, aí não sabia se o céu descia ou se o monte subia, mas a glória do Senhor se fazia presente naquele lugar. É a forma que você toca em Jesus. Às vezes é aquela canção, às vezes vem cantar, e às vezes é aquele canto morno, sem graça, não está tocando em Jesus. Perceba que muita gente está tocando em Jesus, a multidão está tocando em Jesus, mas não faz nada nele, não move nada, não realiza nada. Mas quando você toca acreditando nele, quando você toca sabendo quem Jesus é, quando você toca em Jesus tendo a confiança que Ele pode fazer na tua vida, virtude sai dele para você. Ei, nesta noite, receba a graça da parte dEle, receba poder na sua vida, receba a cura da parte do Senhor. Toque nele com fé e você será curado. O segredo é tocar em Jesus com fé. Jesus para, pergunta: alguém me tocou? Porque eu sei que virtude saiu de mim. Aí a mulher, sabendo que tinha sido ela, porque ela já tinha percebido que aquela hemorragia havia fechado, e ela fala assim: Senhor, fui eu, Jesus. A Bíblia diz que ela veio tremendo, com medo. Fui eu, Senhor, que toquei em você. Aí Jesus olha para aquela mulher que estava rejeitada. Jesus olha para aquela mulher que estava excluída. Jesus olha para aquela mulher que estava abandonada e chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te curou. Se você estava sendo rejeitado, abandonado, esquecido, o Senhor está te garantindo nesta noite, dizendo para você: você é filho, você é filha, eu te escolhi. Toque em mim com fé, porque você é o meu filho, você é minha filha. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Voltando para Jairo do ladinho, irmãos. A Bíblia não diz, mas Jairo estava do ladinho de Jesus, vendo tudo isso. Eu imagino que Jairo pensou: vamos logo, porque
minha filha está morrendo. Senhor, vamos logo. Aí Jesus continua a sua caminhada até a casa de Jairo. Mas a Bíblia diz que chegou uns da casa de Jairo, dizendo assim: Jairo, você conhece, eu sei, não incomodes mais o mestre. Não, a tua filha já morreu. Aí Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, crê somente. Jairo, crê somente. Porque às vezes a gente quer ouvir tanta coisa da parte de Deus, não é? Porque eu vou fazer assim, assim, assim. Porque, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo assim, assim, assim. Porque eu quero que o Senhor use o profeta para falar comigo assim, assim, assim. E muitas vezes a palavra de Jesus para você é: crê somente. Porque quando a gente acredita somente nele, a gente entrega nas mãos dele a nossa vida, e a gente tem a certeza e confiança que ele pode fazer o melhor para nós, que ele pode realizar o melhor na nossa vida. Eu imagino que quando Jairo ouviu que a filha dele estava morta, eu imagino que Jairo ficou com o coração abalado. Eu imagino que Jairo ficou com o coração apertado. Minha filha morreu. Mas eu também imagino que neste cenário de morte, Jairo ouviu a palavra de Jesus dizendo: crê somente. Jesus chega à casa de Jairo. Aí está lá pessoas chorando, pessoas pranteando. Na época se contratava pessoas no seu velório, no velório de alguém, para chorar. Jesus chega lá e fala: a menina não está morta, mas ela dorme. Sabe o que fizeram com Jesus? Deram risada. O quê? Esse rapaz está louco. Esse Jesus aí não sabe o que está falando, não. Sabe o que Jesus fez? Mandou todo mundo embora daquela casa. Tirou todo mundo dali, porque quem não acredita em milagre, não tem que ficar perto de quem acredita em milagre. Aí a Bíblia diz que Jesus entra na casa. Lucas vai dizer que foi Pedro, foi Tiago, foi João com Jesus e os pais daquela menina. Jesus chegou até aquela menina. Você conhece a frase? Jesus olhou para ela e disse: Talita cumi, levanta-te, menina. E a Bíblia diz que aquela menina se levantou, teve a sua vida de volta. E o texto diz que aquela menina corria. Ela corria, porque era uma menina de 12 anos de idade, e ela teve a sua vida de volta, porque Jesus fez um milagre. O Senhor Jesus está pronto para fazer isso em sua vida, em sua casa. O Senhor Jesus está esperando um ato de fé da sua parte. Ainda há tempo de você fazer um ato de fé nesta noite. Ainda há tempo de você receber o teu milagre neste ano de 2025. O Senhor Jesus está dizendo: é só você agir com fé que eu entro em seu favor. Aí a Bíblia diz, e eu já encerro, que aquela menina teve a sua vida de volta. E as pessoas olharam e ficaram assombradas. Irmão, se eu ver um morto ressuscitar, eu corro. Nunca vi. As pessoas ficaram assombradas. Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus realizou. Porque aquilo que é impossível acontecer, e alguém olha e diz: nossa, é assim que Deus faz na minha vida, na sua casa, no teu ministério. As pessoas ficam assombradas diante daquilo que Jesus fez. E que você possa nesta noite, ainda esta noite, depois nós vamos orar, que na oração você possa dizer ao Senhor Jesus: Senhor, eu acredito em Ti. Eu sei que Tu podes fazer na minha vida.
Eu sei que tu podes agir na minha vida, Senhor. Eu estou acreditando como creu Jairo. Eu estou acreditando como creu aquela mulher. Eu acredito que o Senhor pode fazer na minha vida. Se coloque de pé nesta noite, nós vamos orar. Nós vamos orar. E que nessa oração você diga ao Senhor qual é a tua necessidade. Se ainda este ano você não tocou com fé em Jesus, ainda há tempo. Essa oportunidade pode ser hoje. Jesus está aqui nesta noite, esperando um ato de fé da sua parte, seja em tocar nele, seja em crer somente nele, mas tenha um ato de fé, porque a sua situação, a sua dificuldade, o seu problema ainda tem jeito, ainda tem solução. Oramos nesta noite, Pai. Senhor Jesus, a sua palavra foi pregada nesta noite, e nós acreditamos que o Senhor é o Deus que faz o impossível em nossa vida. Senhor, nós oramos nesta noite com fé a Ti, porque acreditamos que o mesmo Jesus que operou milagres naquela vida, naquela mulher, que operou milagre na vida da filha de Jairo, é o mesmo Jesus que pode vir em nossa vida nesta noite. Senhor, vai curando aqueles que precisam de cura. Senhor, vai libertando aqueles que precisam de libertação. Senhor, renova, Senhor, os corações que muitas vezes estão fracos, as vidas, Senhor, que estão vazias. Enche, Senhor, da sua presença, enche de ânimo, enche de glória, enche de graça. Nós acreditamos que o Senhor pode operar milagres, nós acreditamos que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Ó Senhor Jesus Cristo, nós temos acreditado em Teu poder, nós temos acreditado em Sua graça. Opere, Senhor, visite, Senhor, se precisar ir no lar, vá no lar, no trabalho, na família, abençoe os Teus filhos, Senhor Jesus, que o Senhor possa atender cada clamor, que o Senhor possa atender cada petição, que o Senhor possa atender cada necessidade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Receba a sua bênção, receba a graça, receba a cura nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor Jesus está aqui, toque nele, não perca a sua oportunidade, toque em Jesus nesta noite, creia somente nele nesta noite, e o Senhor está pronto para fazer em tua vida. Amém, amém, aleluias.